Olá! No primeiro turno das eleições municipais de 2016, foi registrada uma média de 7% de votos brancos e nulos. E a quantidade de abstenções girou em torno de 15% do eleitorado. E não é de hoje que os brasileiros resolvem se manifestar anulando seus votos. No ano de 2012, por exemplo, tivemos um aumento considerável desses números. E o mesmo se repetiu no primeiro turno deste ano. No Rio e em São Paulo, dois maiores colégios eleitorais do Brasil, a soma dos votos brancos, nulos e das abstenções supera a quantidade de votos recebidos pelos candidatos que ficaram em primeiro lugar. Vale lembrar que o descontentamento do brasileiro com a política ganhou força a partir das manifestações que tomaram as ruas a partir de 2013. E as recentes prisões de políticos aumentam ainda mais a descrença do eleitor com os candidatos em disputa. O episódio do recente processo de impeachment também é um marco histórico e reforça a teoria de que falta representatividade política no nosso país hoje. Então, nosso debate quer aqui saber que recados têm sido dados pelos eleitores que anularam seus votos ou desistiram de votar. E vamos discutir também quais mudanças precisam ser feitas em nosso sistema político eleitoral. Hoje contamos com a presença aqui no estúdio de Geraldo Tadeu Monteiro, que é cientista político e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E também conosco Guilherme Simões Reis, professor de Ciência Política da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Obrigado aos dois pela presença, prazer recebê-los aqui. Bom, antes de a gente começar a nossa conversa, a gente vai assistir a um vídeo produzido pela nossa equipe de produção. Vamos lá. Pois é, eu começo o nosso debate justamente com essa pergunta que vocês viram na tela aí. É possível dizer que estamos vivendo um momento de crise da nossa representação política, professora? De fato, a gente tem visto algumas, digamos, incoerências ou incongruências nesse processo. O Brasil, eu digo incoerências porque o Brasil tem algumas características muito peculiares. Se a gente olhar na linha do tempo, por exemplo, cresceu o eleitorado, cresceu o número de candidatos em todos os cargos, cresceu o número de filiados a partidos políticos. Portanto, a participação eleitoral tem crescido. E é fato que nas duas últimas eleições houve um aumento no número de não votos, quer dizer, votos brancos, nulos, mais abstenções, mas também tem que considerar que estava havendo uma diminuição. Em 2002 nós tivemos 28% de não voto, mais ou menos. Em 2008 nós chegamos a 25%, estava caindo. Né? Em 2010 também 26%. E aí veio 2012, 2014, 2016, quando houve um aumento. Então, hoje a gente tem 29% de não voto contra 28% em 2002. Então, é difícil a gente caracterizar muito claramente como está havendo uma crise de representatividade. Eu acho que 2013 foi realmente um marco, porque inverteu um pouco, mudou um pouco essa equação, né? Nós tivemos uma polarização muito forte desde então, 2014, o processo de reeleição da presidente Dilma. Depois de 2015 foi um ano também de intensa polarização, tivemos a sequência do processo de impeachment, né, e até 2016. Então, as eleições de 2016 caem nessa circunstância de extrema polarização. Mas eu diria que existem alguns ajustes realmente a serem feitos, mas em relação ao resto do mundo, o Brasil continua tendo uma democracia bastante vigorosa. Senhor Guilherme Simões Reis, como é que você entende esse número de abstenções, de votos nulos? Eu acho que falar em crise de representação, a gente tem que pensar tanto em relação ao Brasil, especificamente em relação ao mundo, né? Existe um distanciamento no mundo todo em relação ao eleitorado e os partidos políticos, por exemplo. As pessoas cada vez têm menos lealdade a um partido específico. Isso é um fenômeno mundial, não é uma coisa brasileira. Agora, no Brasil, particularmente, eu acho que
A polarização não é exatamente um problema. Ela, em tese, ela trairia as pessoas para a política, né? Ela engajaria mais as pessoas até. Isso porque ficaria mais claro posicionamentos? Ficaria mais claro, motivaria as pessoas a se manifestarem mais, a se posicionarem mais, porque se tem uma política que nada muda, que todo mundo concorda com tudo, a tendência é a pessoa, para que eu vou me manifestar, para que eu vou para a rua, para que eu vou votar? Em tese, poderia fazer sentido ela se abster mais. O ponto não é, para mim, a polarização. Eu acho que existe uma criminalização da política muito forte. Tá? Não é que eu estou dizendo que não existe corrupção, que isso é irrelevante. Eu só acho que é muito problemático quando o debate todo gira em torno de corrupção e vamos encontrar os honestos para votar nos honestos e esvazia o debate político, despolitiza o debate. Porque existem diferentes interesses, diferentes propostas, diferentes projetos, diferentes visões do mundo. E isso devia estar na frente do debate. Obviamente, nos empates, você vai lá, tem 2 candidatos que eu concordo, mas um eu sei que rouba. Claro, você vai votar no que não rouba. Isso é óbvio. Eu só acho muito problemático toda a discussão se ficar esvaziada de conteúdo, de substância, e a preocupação ser com a corrupção, tá? E aí eu acho que essa é a grande razão dessa profunda insatisfação. O debate está totalmente permeado por discussão de corrupção. Nesse sentido, a gente tem visto aí uma série de prisões, né, de candidatos e políticos, nem sempre só candidatos, já alguns exercendo seus mandatos. De que forma vocês acreditam que isso tem causado impacto nos eleitores, a percepção de política, né? De o cara que foi votado, um dos mais votados, acaba sendo preso, ou alguém que é muito conhecido há muito tempo, reeleito várias vezes, acaba também sendo preso. Essa prisão de políticos acaba afetando a percepção do brasileiro sobre as eleições, professor? Sim, eu acho que a gente tem um quadro, acho que o Guilherme falou uma coisa muito importante, quer dizer, nós estamos numa confluência de crises. Você tem uma crise econômica, tem uma crise moral, que tem muito a ver com a Operação Lava Jato e outras operações que estão desvendando uma série de crimes cometidos por políticos. E acrescenta isso crise de governabilidade, que foi o período final da presidente Dilma, que ela não conseguia aprovar nenhum projeto na Câmara, nem no Senado. Quer dizer, você soma tudo isso, né, e cria um ambiente de uma certa aversão à política, ou seja, a política não aparece ao eleitor algo que consiga resolver os problemas deles, porque as pessoas estão mais empenhadas em discutir, brigar entre si, do que em resolver os grandes problemas que afetam o eleitor. Então isso causa também, eu concordo, a polarização em geral, ela atrai mais o eleitor. Muitas pessoas que nunca se interessaram por política, nesse período se interessaram. Elas buscaram informação, né? O fato é que uma polarização à outrance, assim, quer dizer, extremamente forte, que moraliza a questão, ou seja, o inimigo é moralmente mau, deixa de ser o adversário, ele é o inimigo, ele é moralmente mau, como a gente viu. Isso também acaba afastando o eleitor médio da política, porque ele não se reconhece naquelas discussões. Você acaba fazendo um conjunto de discussões que não se referem àquilo que o eleitor entende como sendo o seu interesse maior. Nesse sentido, acaba se tendo uma percepção também de essa polarização de nós e eles. Nós, cidadãos, somos honestos, eles, os políticos, são todos os inimigos? Sim, tem uma ideia, assim, o mesmo cidadão que não se preocupa em subornar um guarda, né? O mesmo cidadão que joga lixo na rua, tudo isso tem... Que não quer pagar imposto, né? Sonega imposto e se acha a pessoa mais honesta do mundo. Algo que unifica esse padrão junto ao comportamento dos políticos. E ao mesmo tempo vê a política como uma coisa essencialmente suja. Como qualquer pessoa que se envolva com política está, na verdade, interessado num auto-interesse, que significa particularmente colocar mais dinheiro no bolso. Então é muito ruim, né? Porque as pessoas não se envolvem, elas não só não acompanham, não cobram, não propõem, não se informam. E aí elas absorvem só o que está na superfície, né? O que está na superfície não necessariamente condiz exatamente com a realidade, né? Ou com o que tem mais importante acontecendo, né? Acho que existe uma criminalização da política muito grande, como eu disse, e ao mesmo tempo uma criminalização que eu acho que inclusive não se dá por igual. Eu acho que ela se dá com certo viés, punindo mais alguns do que outros, né? Acho que as investigações e a mediatização das investigações se dá de forma parcial. E isso, ainda por cima, obviamente, influencia o resultado do próprio jogo eleitoral, do jogo político, né?
Por outro lado, para tentar mudar um pouco essa percepção, esse senso comum, a gente tem a aplicação da lei da ficha limpa, né? A gente vê inúmeros casos de políticos com candidaturas impugnadas. Isso não deveria mudar um pouco a percepção dos eleitores com relação ao que é a política do país? Eu particularmente acho que há uma super judicialização da política brasileira, especialmente na área eleitoral. Então a gente vê muitos candidatos que ficam sub júdice, quer dizer, candidatos que são eleitos aí não são empossados, ou são empossados e depois não são reconhecidos, são impugnados. Há uma judicialização muito forte na campanha eleitoral, o tempo todo. A gente costuma dizer que hoje, para você ser candidato, a primeira coisa que você deve fazer é contratar um bom advogado, porque você sabe que vai enfrentar uma verdadeira via crucis jurídica, né? Então isso também contribui para essa imagem de criminalização, porque os próprios políticos que estão disputando estão, na grande maioria, subjúdice de alguma maneira, né? Então, é preciso pensar em formas de redução dessa superjudicialização, também numa maneira de deixar mais ao eleitor o encargo de, digamos, de decidir, né, sobre o processo eleitoral. Nesse ponto eu concordo bastante também. Eu acho que a gente está chegando num ponto no Brasil em que cada vez mais suspeitas são suficientes. Né? Você não precisa terminar o processo. Você pode prender alguém porque tem fortes indícios, você pode proibir alguém de concorrer porque já está sob júdice. Você não espera alguém ser condenado para a pessoa deixar de concorrer, ou para a pessoa não tomar posse, ou para a pessoa ficar solta, né? Então eu acho que o Estado de Direito no Brasil se já não morreu, está no mínimo no hospital. A premissa de que você é inocente até que se prove o contrário está um pouco reversa? Tá, por aí? Agora você é suspeito até que prove inocência. Muito bem. Bom, para ampliar um pouquinho o nosso debate sobre eleições e participação política, a gente convidou também para participar dessa discussão o Alberto Rolo, que é especialista em direito eleitoral. Alberto, bem-vindo ao debate. Tudo bem com o senhor? Eu agradeço a oportunidade e estava ouvindo atentamente o que os dois professores estão falando sobre o campo da ciência política. Muito bem, então queria começar perguntando a você se é possível a gente medir a mensagem por trás desses votos brancos, nulos e das abstenções registradas no primeiro turno da nossa eleição municipal. Com certeza, tudo que foi falado é correto, é importante, do seu ponto de vista, eu acho que, me parece que a minha opinião aqui é mais jurídica. Eu só quero acrescentar um raciocínio, né, que a gente tem lá na OAB aqui em São Paulo. Eu faço parte da Comissão de Reforma Política da OAB aqui em São Paulo e a Comissão de Direito Eleitoral. E a gente discutiu, depois do dia 2 de outubro, bastante esse assunto. E eu acho que é importante acrescentar nessa conversa também que o eleitor brasileiro tem mostrado nos últimos anos, e a gente tem eleição de 2 em 2 anos, mas tem mostrado uma diferença. O eleitor brasileiro se interessa mais quando tem eleição geral, eleição presidencial, e menos quando a eleição é municipal, como foi agora em 2016. Isso também pode explicar um pouquinho um aumento da abstenção, uma falta de interesse, um desinteresse do eleitor, especificamente nas eleições de 2016. Agora, é importante para a gente trazer o eleitor, eu dou aula em faculdade também, eu sou professor de direito eleitoral e eu discuto isso com os meus alunos todos os dias que nós temos aulas. A gente tem que trazer para a sociedade o interesse pela política. Eu ouvi os professores dizendo: político é tudo safado, político é tudo ladrão, está um monte de político preso toda semana. E isso realmente é um desestímulo, não tem como não entender que a sociedade está cansada desse tipo de coisa. E aí é importante tocar nesse assunto, e a gente tem ouvido nesses últimos dias falar sobre reforma política, e esse é um assunto da moda, é um assunto que precisa ser falado, e é muito importante a gente estar tocando nesse assunto hoje. Muito bem, quero aproveitar um dos ganchos que o Alberto traz para a gente, voltar aqui para o estúdio. Já falo com você mais, Alberto. Sr. Geraldo Tadeu, essa questão de um envolvimento do eleitorado maior em eleições gerais e não municipais também é um contrassenso, sendo que é o município que está mais próximo, é onde a pessoa passa ali boa parte do seu dia a dia, onde as grandes decisões que fazem muito mais diferença na sua vida são tomadas, né? Talvez uma compreensão da importância dessa eleição poderia ser ampliada. De fato, são duas lógicas muito diferentes. Quando a gente analisa as taxas de abstenção e votos brancos e nulos, as eleições gerais têm uma lógica, as eleições municipais têm outra. Essas lógicas estão se aproximando hoje, em termos de números, quer dizer, não há mais uma diferença muito significativa entre elas.
As eleições gerais têm mais visibilidade, né? A gente envolve mais o país, porque eleição de governador, presidente da República, e o eleitor, no fundo, sabe que esses são os cargos que contam. Né? Num país supostamente federalista como o Brasil, mas onde é uma federação totalmente desequilibrada, onde o governo federal concentra 75% das receitas tributárias do país, né? O eleitor sabe que o presidente é quem decide as coisas todas. Então, a atenção, o foco na eleição presidencial é muito maior, de governadores, e isso leva a uma mobilização maior. Mas hoje, as taxas de abstenção e de votos brancos e nulos são muito compatíveis nas duas eleições. Assim, até acho que o caso do Brasil, comparando com outros estados federais, né, os Estados Unidos é sempre um caso muito extremo, mas comparando com outros, até o Brasil até é um país que até descentraliza bastante os recursos, as competências, né, comparativamente. Mas eu acho que, fundamentalmente, existe uma grande incompreensão da população, dos cidadãos, sobre as competências de cada cargo também. Né? Então, as pessoas não têm muita noção exatamente do que é responsabilidade do presidente, o que é responsabilidade do prefeito. Um ponto importante, só mencionando um exemplo, é a questão da discussão da segurança pública, que muito se discute nas capitais brasileiras e agora nessa última eleição municipal muito foi falado também, como se o município tivesse, claro que pode contribuir, há formas de se pensar em novas soluções, mas a princípio, segurança não é uma atribuição do município. Exatamente, claro, isso é bem importante. Inclusive, começa uma onda de querer armar a Guarda Civil, exatamente. Né? Que é assim, não é se guarda municipal tivesse poder de polícia, isso também já foi muito discutido. Exatamente, com certeza. E chega ao ponto de se reclamar de transporte de ônibus e culpar o presidente, né? Essas coisas assim que... tem um problema de falta de compreensão também. Eu acho que, para além disso, a questão de... eu acho que quem mais perde em relação à visibilidade, inclusive, não é nem a questão da eleição para a prefeitura. Eu acho que a questão da eleição legislativa em todos os níveis ser ao mesmo tempo que a eleição para o executivo, deixa ela muito escondida. E as pessoas votam de qualquer jeito para o legislativo, votam em quem o vizinho recomendou, não tem discussão política, então ela vota em quem ajudou o parente a furar a fila no hospital, quem entregou o santinho antes dela ir para votar. Eu acho que isso é uma questão que tinha que dar muito mais peso para a eleição legislativa, porque ele é essencial, né? Eu faço pesquisas eleitorais, né, já há bastante tempo, e é impressionante que 15 dias antes das eleições, 50% dos eleitores não sabem quem eles vão votar para vereador. 50% dos eleitores. Um movimento que eu percebi, imagino que vocês tenham visto também em redes sociais, muita gente perguntando, quem me indica um candidato a vereador, por exemplo? Na última hora. Eu acho que isso tem a ver muito com a pouca relevância do legislativo, de fato, no Brasil. Né? O legislativo tem hoje um papel muito acessório. A Transparência Brasil, quando faz o seu levantamento, mostra que 75% da produção legislativa é considerada irrelevante. Trocas de nomes de ruas, homenagens, menções honrosas, etc. Né? Até porque hoje o Executivo tem um papel preponderante. E, na verdade, o eleitor tem essa sensibilidade. O Legislativo, infelizmente, no atual desenho institucional do Brasil, ele tem um papel secundário e o eleitor também não se interessa por isso. Bom, nesse sentido, falando em desinformação, a gente sabe que na rede social também circulam muitos boatos e em momentos como esse, de eleições principalmente, né, um desses boatos afirma que se metade dos eleitores anularem seus votos, devem ser convocadas novas eleições com candidatos diferentes. Então, quero chamar o Alberto Rolo para esclarecer. Acho que não é bem assim, né, Alberto? Não é bem assim e já faz tempo, viu? Esse negócio de boato a cada 2 anos voltar essa história realmente é lamentável. A nossa Constituição já é de 88, já tem bastante tempo, e desde a Constituição de 88, os votos que são considerados para alguém se eleger são os votos válidos, e a Constituição diz, desprezando os votos brancos e os votos nulos. Então, não tem como você considerar votos brancos e votos nulos, e especialmente por conta desse boato, os votos nulos, qualquer que seja a quantidade deles, para efeito de fazer uma nova eleição. O que existe sim, e aí talvez algumas pessoas confundam, e isso foi alterado ano passado, houve uma alteração na lei eleitoral ano passado, 2015, é que se o registro de algum candidato que disputou a eleição, ele não tiver indeferido, ele não conseguir superar isso nas instâncias da Justiça Eleitoral, até o TSE, por exemplo, aí sim é possível que tenha nova eleição. Por quê? Porque a democracia ganha quem tem mais votos. E aquele que tem mais voto
não teve o registro dele deferido, não conseguiu estar com o registro dele deferido no momento oportuno, ou mesmo depois da eleição, até a diplomação, até a posse, aí sim vão acontecer novas eleições e é alguma coisa absolutamente natural. Então, isso vai acontecer, a gente está vendo, o TSE já tem uma estatística, não julgou todos os processos ainda da eleição de 2016, não deu tempo, mas tem uma estatística razoável de em torno de 500 novas eleições no ano de 2017, o que significa 500 novos municípios vão ter que eleger ou vão ter que voltar às urnas. Só para lembrar, o Brasil tem mais ou menos 5.560 municípios. Então, eu diria que em torno de 10% vai ter que voltar para as urnas para refazer a eleição, para votar de novo, mas isso não tem nada a ver com os votos nulos que o eleitor anula na urna na hora que vai votar. Bom, a gente tem uma outra questão importante para discutir, Alberto, quero aproveitar ainda a sua presença aqui no nosso primeiro bloco, que é a questão do nosso sistema representativo com muitos partidos, muitos candidatos. Você acredita que isso pode contribuir para a desilusão dos eleitores, se houvesse um número menor, em que se pudesse concentrar mais o estudo aí sobre cada um dos candidatos, não só para os cargos majoritários, mas também para o legislativo? Com certeza, e esse é um dos temas principais que está sendo focado hoje numa nova discussão de reforma política. O Brasil tem hoje 35 partidos registrados no TSE, tem uma notícia que existem outros 35 na fila, que significa que se os outros 35 forem aprovados, a gente vai ter 70 partidos. Dos 35 existentes hoje, 28 têm representação no Congresso Nacional e fica praticamente impossível a governabilidade com 28 partidos. Então, é necessário, dentro dessa reforma política, a tal da cláusula de barreira. E é um assunto que a gente discutiu aqui, lá na OAB, e levamos propostas lá para o Congresso Nacional falando da cláusula de barreira. Já havia na Lei 9.504 a tal da cláusula de barreira. Só que o STF decidiu que, da forma que ela estava, ela era inconstitucional. Então, qual é a solução? Se a gente não pode colocar na lei uma cláusula de barreira, o que a gente pode fazer? Coloca na Constituição, através de uma emenda constitucional. A ideia é impor, exigir um número mínimo de votação, o que significa apoiamento da sociedade, um número mínimo de apoiamento da sociedade para que aqueles partidos existam. E a tendência natural é a diminuição. Se não dos 35 que existem, pelo menos dos 28 com representação no Congresso. E com certeza isso acaba atrapalhando. A gente está vendo aí mundo afora, e se a gente for comparar com os Estados Unidos tem mais de 100 partidos, 100, 100. Agora a gente só ouve falar de dois, só vê dois candidatos brigando para serem presidentes. Por quê? Porque são os dois que se destacam, são os dois que os partidos estão melhor organizados e conseguem, com as suas ideias, com os seus ideais, atrair a população. Lembrando sempre que lá nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Agora, a gente não precisa chegar nesse limite de ter só dois partidos. Quem sabe meia dúzia, 8, 10 partidos sejam suficientes. Por quê? Porque o eleitor tem que se identificar com as ideias do partido, com os ideais. Aqui não existe. Aqui a gente tem candidato que há 10 anos defendia uma forma de socialismo, uma forma de política pública, uma forma de tratar o trabalhador, os direitos dos trabalhadores, e agora ele vem porque o partido interessa para ele, continua com as ideias, mas um partido que defende ideias opostas. É uma bagunça aqui no Brasil. Então, dentro desse tema grande de reforma política, com certeza a gente precisa adotar, não é só falar de cláusula de barreira, é adotar, é aprovar. E se a sociedade está preparada para ir para as ruas e defender ou atacar o impeachment, também tem que ir para as ruas preparada para defender uma melhor organização política, uma melhor organização partidária. Bom, quero aproveitar esse ponto para voltar aqui para o estúdio para a gente encerrar esse primeiro bloco. Essa questão fundamental, né? Há um debate, uma questão muito polêmica sobre o número de partidos, proliferá-los ou não. Guilherme? Pois é, eu sou professor de sistemas eleitorais, inclusive, na Unirio, né? Eu acho que, eu discordo bastante do Alberto e até que depois pontuar que tem uma proposta da OAB que eu acho excelente, justamente que eu acho que ataca o ponto certo. Nossa questão não é exatamente o número de partidos, parece, mas se você olhar, eu acho que o que mais incomoda não é a quantidade de partidos, é partidos que não querem dizer nada. Que a gente fica pensando em muitos partidos, um monte de partido que aluga lugar para o candidato. Esse é o problema, não é a quantidade de partidos. Vários partidos com propostas mais firmes, sólidas, são partidos muito pequenos, inclusive. Não é verdade? Será que é justo a gente tirar eles? Eu acho que o ponto central, então, era a gente conseguir ter partidos mais sólidos, mais consistentes, mais programáticos.
E isso não significa, reduzindo os partidos, a gente vai ter partidos grandes que não são consistentes, que não são programáticos e que muitos eleitores não se identificam com eles. Portanto, a gente começou o programa falando do afastamento das pessoas da política. Ela vai olhar, não gosta de nenhum desses. Vai se afastar mais, ela não vai se aproximar da política, né? Eu acho que nos Estados Unidos tem 2 partidos relevantes, com alguma chance de qualquer coisa, os candidatos desses partidos trocam de opinião do mesmo jeito, o ponto não é esse. Então, o que a gente precisa fazer para tornar os partidos mais significativos, né? Mais coerentes? Eu acho que fortalecer essa marca partidária, fazer com que o eleitor vote em partido. Uma das propostas que sempre existe é da lista fechada, né? Outra proposta foi que a OAB fez, que chamou de sistema proporcional de 2 turnos, que na verdade é manter o sistema proporcional de lista aberta que a gente tem, mas dividir em 2 momentos. Primeiro o eleitor vota no partido e depois ele escolhe os candidatos do partido que ele quer que entre. Isso é extremamente democrático e eu acho que isso prejudicaria muito partidos fisiológicos, porque no primeiro momento eles tenderiam a ter menos votos no momento do eleitor votar só no partido. Tá? Então acho que aí você ataca um ponto certo, que é a identificação do partido. O partido tem que fazer propaganda dele, das propostas dele enquanto partido, né? E não simplesmente você estabelecer um número mágico de número de partidos ideal, você coloca lá uma régua e mata todo mundo que está embaixo. Vai sobrar um monte de partido fisiológico grande. Inclusive os fisiológicos vão entrar nesses partidos grandes. Continua o afastamento do eleitor. Seu Geraldo. Eu já há muitos anos venho discutindo reforma política, eu mesmo já participei de pelo menos 2 audiências públicas, uma em Brasília, outra no Rio. Enfim, eu sou muito cético com relação à possibilidade de uma grande reforma política. Não há consenso nem entre os especialistas, nem entre os políticos com relação a isso. Então eu vejo assim, a cláusula de barreira é uma saída que em vários países do mundo se utiliza. O fato é que, se hoje nós puséssemos, por exemplo, 5% em nível nacional, como se tentou naquela época, só sobrariam 7 partidos, dos 28 que estão na Câmara. Dos 33 que disputaram a última eleição, só 7 ficariam. Então, uma barra, por exemplo, de 2%, a gente tiraria dali partidos tradicionais, como o PCdoB e o PSOL, que são partidos ideológicos, são partidos programáticos. Então, é preciso realmente ter cuidado com a aplicação da cláusula de barreira, mas eu acho que é inevitável, é o que é o consenso possível. Essa proposta do voto em lista demandaria um consenso muito mais amplo e não há esse consenso entre as forças políticas hoje. Então, acho que a cláusula de barreira é a reforma possível nesse momento. Posso contar um caso? Rapidamente, a gente tem que encerrar o primeiro bloco. Ah, tá. Sim, para você ter uma ideia, a Rússia, ela tinha uma cláusula de barreira de 5%, se não me falha a memória. E a Rússia é gigantesca, né? Com uma quantidade enorme de partidos. Então, para você ter uma ideia, 49,5% dos eleitores votaram em 40 partidos diferentes que não atingiram a cláusula de barreira de 5%. O que significa que metade da população da Rússia escolheu todo o parlamento. Todo o resto foi excluído de representação. Eu não acho que isso é um avanço. Não adianta a gente pensar no número mágico de partidos, né? Sem dúvida, é uma provocação para a gente repensar aqui também. Preciso encerrar esse bloco agradecendo a participação do Alberto Rolo, que conversa com a gente aí pela internet. Muito obrigado, Alberto, pelas colocações, pelas provocações aqui no debate de hoje. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição para uma próxima vez. Muito bem, a gente volta daqui a pouquinho com o debate aqui no estúdio com o professor Gilberto, o professor Guilherme, então não sai daí. Muito bem, o debate está de volta e hoje estamos discutindo os motivos que levaram milhões de eleitores a não participar do jogo eleitoral nesse ano. Ao fim do primeiro turno, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou um dado impactante: 17,5% e 144 milhões de eleitores se abstiveram de votar, enquanto outros 7% anularam ou votaram em branco. Então, para essa conversa aqui no estúdio, hoje contamos com a presença de Geraldo Tadeu Monteiro, cientista político e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e também conosco Guilherme Simões Reis, professor de Ciência Política da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio.
Pois é, nas redes sociais e mesmo nas rodas de conversa por aí, vemos que o debate político na sociedade tem aumentado desde 2013, ou essa é a percepção de muita gente, né? Mas por que isso não tem se convertido em maior participação nas eleições? Como é que vocês avaliam essa discussão, né? Que a gente vê, parece que o brasileiro está mais interessado, bate-boca, pelo menos nas redes sociais está intenso, mas há esse grande número de abstenções e votos nulos, professor Geraldo. Porque nas redes sociais o debate é livre, né? Você vai falar de todos os temas, você pode mudar o país, você pode propor as mais diferentes políticas, enfim. Então, um aumento do debate nas redes sociais tem muito a ver com a polarização que nós vivemos nos últimos anos, né? Quando você vai para as eleições, aí tem a questão da oferta e da demanda. Quer dizer, quando o eleitor tem uma certa demanda, ele vai se deparar com uma certa oferta, que não é necessariamente aquela que ele imaginava. É um sistema político que tem enorme dificuldade em se reformar, né? Então, a gente vê que quem faz reforma política no Brasil é o judiciário, fundamentalmente, né? E quando a classe política faz reforma, ela dá algumas escorregadas, né? Como a gente discutia aqui fora do ar, né? A questão da cláusula de desempenho individual, né? Assim, são tentativas de reforma que muitas vezes atendem mais aos interesses da classe política, né? Por exemplo, de economizar numa campanha eleitoral, a questão do pagamento de cabos eleitorais, do que propriamente uma reforma mais ampla do sistema. Então, quando você se depara com essa situação, em geral, uma das saídas é a abstenção. E até fenômenos que temos visto de candidatos que se colocam aí como a parte, diferentes, acabam até tendo aí uma simpatia de grande parte do eleitorado por representar uma novidade. Esse é o grande investimento, né? No momento em que os partidos estão em descrédito, todos, né? Todo o espectro de partidos, e a classe política é vista pela sociedade como suja, como corrupta, como só pensando no benefício individual. Um grande número de políticos, muitos deles totalmente dentro da classe política, inclusive, se apresentando o máximo possível como outsiders, né? Como candidatos de fora. Agora, a questão do problema da falta de oferta para os eleitores é mais um motivo para a gente não aumentar a cláusula de barreira, vai diminuir. Vai ter ainda mais incompatibilidade entre oferta e demanda, né? Ou mesmo essa discussão da reforma política, que, como já dizíamos aqui, não há um consenso nem mesmo entre os especialistas, muito menos entre os políticos, e a sociedade tenta entender e acompanhar também essas discussões, né, Geraldo? Eu não estou nem falando da quantidade da oferta, estou falando da qualidade da oferta, né? Quer dizer, quando a gente vê que muitos políticos ainda não conseguem expressar as ideias e as demandas daquela sociedade, que vem com ideias muito anacrônicas ou próprias, de interesse próprio, eu estou falando um pouco mais do diálogo entre essa classe política e a população. Bom, a gente sabe que há uma insatisfação do eleitor com política, ou a gente pode dizer que o sistema eleitoral, ou é com os políticos. O brasileiro está tentando ainda entender, muitas vezes, toda eleição que a gente faz, tenta explicar muitas vezes em programas de TV, que também a gente recebe muitas perguntas, e a própria questão, né, da representatividade é uma dúvida que muitos eleitores que participam ativamente de várias eleições ainda não conseguem compreender por inteiro, Guilherme. Sim, sim. Eu acho que os eleitores estão muito perdidos. Você vê, por exemplo, o nosso sistema eleitoral é complexo. Eu acho que um sistema eleitoral era bom antes dessa mini-reforma que tornou um sistema bizarro, né? Nosso sistema não é mais proporcional, não é mais majoritário, não faz sentido simplesmente. Esse sistema eleitoral de lista aberta com cláusula de desempenho individual, isso simplesmente não faz sentido, tá? Mas o sistema eleitoral proporcional de lista aberta já é um sistema complexo de se entender. Eu nunca vi em toda a minha vida o TSE, que faz campanha sobre tudo, né? Coloca a sua digital, vota limpo, leva cola. Você já viu alguma vez o TSE explicar para o eleitor como funciona o sistema de proporção de lista aberta? O eleitor vota com um sistema eleitoral que ele não entende. É claro que ele não vai estar satisfeito. Como é que teve carona? Claro, ele não entendeu que o sistema é pensado para o partido ter o peso que ele teve, receber em voto, ter o tamanho da bancada dele. Então, o eleitor fica muito perdido, né? Bom, nesse sentido, para a gente falar um pouquinho mais sobre a posição do eleitor, a gente traz mais um convidado aqui que conversa conosco pela internet, é o Bruno Souza da Silva, doutorando em Ciência Política da Unicamp, cientista político da consultoria Arcus. Bruno, bem-vindo ao debate. Já coloco para você aí essa questão de, diante de tantas abstenções e votos anulados, o que mudaria nas eleições municipais no Brasil se, por exemplo, o voto fosse facultativo?
Eu que agradeço aí, mando um abraço para todos os participantes do programa. Eu acredito que é o seguinte, em larga medida, os resultados que a gente vem acompanhando aí das eleições nos últimos anos, né, das eleições municipais, mostram um caráter mais interessante, que é o seguinte, né? De maneira geral, fica sempre a impressão de que os eleitores eles participam mais das eleições municipais do que das nacionais. Se a gente comparar até as abstenções aí, as abstenções na média dos anos 2000, 2004, 2008 e 2012, né, desse período, elas estiveram na casa dos 16%. Em 2016, ela não foi, se você pega pela média, ela não foi tão mais alta assim, ela foi 17%. O que nós identificamos que foi mais alto do que anteriormente, né? Se você pega aí nas cidades maiores, como no Rio de Janeiro, São Paulo, né? Os fatores ainda que efetivamente estão pressionando essa abstenção, a gente ainda precisa esperar um pouco mais quando os dados forem totalmente sistematizados, né? Eles forem totalmente compilados pelo TSE, mas existe, por exemplo, no caso de São Paulo, aí a aventada possibilidade da questão do registro biométrico, né? De que, na verdade, os dados das abstenções eles estariam sendo um pouco mais inflados, porque alguns municípios já teriam feito o recadastramento biométrico e acertado, né, vamos dizer assim, o registro, o que não causaria um cruzamento dos dados. Agora, de maneira geral, eu acredito que, de fato, nós temos um clima, né, vamos dizer assim, de grande desconfiança em relação à política, o que faz com que o eleitor avalie de maneira muito negativa a classe política de maneira geral, como os colegas têm dito aí no estúdio. Pois é, e eu quero ouvir de você de que forma o movimento Voto Consciente tem feito aí para tornar o debate político mais qualificado entre os eleitores, informar também, a gente falava aqui sobre o entendimento do eleitorado sobre o sistema político, e o movimento social tem uma função importante, tem desempenhado aí, né, um papel importante, muitas vezes educativo, que os próprios poderes oficiais não cumprem, né? Sim, não tenho a menor dúvida, né? De diversos cursos de formação política que nós temos ministrado, seja em palestras, em minicursos desenvolvidos em parcerias com outras fundações, com outras organizações do terceiro setor, né, como, por exemplo, os cursos de iniciação política da Fundação Konrad Adenauer, né, nas periferias de São Paulo. Os cursos que a gente ministra, por exemplo, você verifica muito esta dúvida mesmo no eleitor. A questão é, beleza, para onde vai o meu voto, afinal de contas? Porque quando você começa a explicar, fala, veja bem, o eleitor ele chega na urna, mas quando ele chega na urna, ele está votando, né, nas eleições municipais, por exemplo, está votando para prefeito, está votando para vereador. Mas o eleitor não tem clareza de que o sistema que elege prefeito e o sistema que elege vereador são sistemas completamente diferentes. Então ele continua com aquela impressão de que, de fato, sempre o mais votado vai ser aquele que vai vencer. E aí você tem que explicar que, na realidade, não. O sistema proporcional é um sistema que leva em conta, né, um desempenho do partido, para que você tenta aproximar da melhor maneira possível a quantidade de votos, a quantidade de cadeiras que efetivamente esse partido vai acabar ocupando, né? Além não apenas a dúvida do sistema, dúvidas às vezes mais elementares ainda surgem também, e que podem, em alguma medida, influenciar no resultado final das eleições. Por exemplo, né, há pouco tempo atrás, ministrando um curso de política aqui na minha cidade, uma das pessoas que estavam na plateia levantou a mão e falou assim para mim, falou, professor, se eu não votar, por exemplo, no vereador que tá apoiando o candidato a prefeito, se eu deixar de votar no vereador, isso influencia direto no resultado da votação do prefeito? Ou seja, até chega a confundir o eleitor, as eleições serem juntas desses cargos muitas das vezes. Por quê? Porque aí ele vai pegando diversas informações que são fragmentadas na internet, muitas das vezes não muito confiáveis, e aí se repercutem vários daqueles mitos, né, de que se tiver mais de 50% dos votos nulos, anula a eleição, de que o voto branco vai sempre para aquele que já está na frente, que estaria ganhando, enfim. E aí a gente vai ter um quadro que é quase de total ininteligibilidade da maioria dos eleitores, né? Porque a gente tem que levar em consideração que, de fato, é um sistema complexo no entendimento do seu funcionamento básico, né? E de que alguns aspectos, por exemplo, que são sempre temas da reforma política, confundem ainda mais o eleitor, como um deles que eu elencaria aqui, que é a questão das coligações para as eleições proporcionais, que tornam ainda mais difícil o fato do eleitor entender, afinal de contas, né, se ele está votando num candidato, mas ele está beneficiando o outro, que é de outra coligação, não é o partido do mesmo, enfim, isso vai gerando uma grande confusão para o eleitor. Bom, o voto obrigatório abre espaço para uma série de interpretações também. Quero já voltar a falar com você, Bruno, mas primeiro pegar um gancho que você traz para voltar aqui para o estúdio. E é um dos argumentos, essa questão da desinformação e dos boatos que se geram por conta do voto ser obrigatório e que isso poderia mudar caso o voto fosse facultativo, em que de fato quem só estivesse de fato interessado iria até votar no dia da eleição. Como é que você vê isso, professor Geraldo? Olha, o voto eu particularmente sou favorável ao voto facultativo, mas eu tenho consciência de que ele reforça as desigualdades, que aqueles setores mais escolarizados, mais informados, eles têm tendência a ter mais consciência da importância do voto e eles se mobilizam mais para votar. Então,
se você, de uma hora para outra, você torna o voto que é obrigatório em voto facultativo, em extensas áreas sociais e geográficas, a gente vai ter um aumento significativo da abstenção, o que não é bom para o processo democrático. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde o voto não é obrigatório, você tem o famoso GOTV, né, que é Get Out the Vote, que é aquele momento em que os partidos políticos têm que ir buscar o eleitor, fazer ele sair de casa. Então, a eleição lá, por exemplo, que é um exemplo de... Uma eleição de convencimento, de que vale a pena sair de casa e votar. Exatamente. Você tem que... um mínimo de solidariedade, digamos, entre a classe política, no sentido de que todos têm que motivar o eleitor a sair de casa. É claro que cada um motiva o seu eleitor, né? Os democratas vão lá buscar os negros de periferia, as mulheres, os republicanos vão lá buscar os brancos, enfim. Mas esse processo, ele é o outro lado do voto facultativo. Quer dizer, a classe política teria que se mobilizar para ir em busca desse eleitor. Como é que você vê, Guilherme? Caso fosse adotado no Brasil, o que mudaria nas eleições? Assim, eu concordo com o diagnóstico do Geraldo, justamente eu discordo, a minha posição é contra o voto facultativo pelo mesmo motivo. Os Estados Unidos, por exemplo, que é um caso bem forte, né? Cerca de metade dos eleitores registrados, já não são os potenciais, os poderiam ser eleitores, né? São menos, metade não vota. E isso aumenta entre os latinos. Ou seja, tem segmentos importantes que realmente ficam excluídos da eleição. Mas eles escolheram os excluir. Mas, assim, as políticas incidem sobre eles, né? Da mesma forma. Então é fundamental grande parte, por exemplo, das discussões da eleição presidencial nos Estados Unidos agora discute exatamente, né? Os latinos, os imigrantes, boa parte da discussão política está centrada neles. Fora, obviamente, os imigrantes não votam, né? E os estadunidenses de origem latina votam menos. Ou seja, o resultado para a política é muito grave. Eu acho que o caminho sempre tem que ser aproximar o eleitor, engajar o eleitor, fazer o eleitor entender como as coisas funcionam melhor, fazer o eleitor se mobilizar mais, o eleitor entender o que está por trás das políticas, quais são os interesses em jogo, porque aí sim ele consegue saber como pressionar. Não fica simplesmente reagindo, né? Tem um cientista político importante francês, o Bernard Manin, que diz que a gente passou da democracia de partido para a democracia de público, porque o eleitor hoje só reage. Ele vê a campanha lá, ele reage como se tivesse uma plateia, né? E aí o fundamental é ele ser menos reagente, né? E mais se engajar. Assim, estávamos falando sobre o Facebook, né? Que muito debate, né? E a questão é que ele não se identifica com os eleitores. Eu acho que o debate é muito na questão de tudo ladrão, ninguém presta. É muito pouco programático esse debate. Tem que qualificar esse debate. Os eleitores têm que se informar. E simplesmente não votar só afasta ele, não aproxima. Agora, uma questão importante nesse sentido é de que forma, assim, essa polarização, esse debate de generalizar a classe política também não vem um pouco de como as campanhas têm se mostrado junto aos eleitores, né? Pouco a gente viu dos candidatos nas grandes cidades brasileiras agora na eleição municipal falando dos seus programas, das mudanças que fariam, de como poderiam pegar esse recurso do orçamento público, e muito foi na questão de acusar, o atual governo faz isso, eu não vou fazer isso, ou esse ou aquele já foi alguma vez julgado por tal crime ou acusado de tal coisa. Então, em vez de você propor uma discussão programática, você está mais pela acusação política, mais pela parte da ofensa, Geraldo. Eu acho que eu sou favorável ao voto facultativo, porque eu acho que é um direito que deve ser exercido livremente pelo cidadão, né? Hoje a gente tem um jogo muito de faz de conta, o voto é teoricamente obrigatório, mas se você não comparecer, você paga uma multa de R$ 3,50, né? E vai a qualquer zona eleitoral, preenche um papel e você pagou aquela multa, né? Então, hoje a gente vive uma situação muito de faz de conta. Eu entendo que é importante a gente qualificar o debate político, qualificando a própria liderança política. E aí eu vou botar um ponto que o Guilherme tocou, a questão do fortalecimento dos partidos políticos. É importante que a lei dos partidos políticos dê a eles mais responsabilidade, por exemplo, na formação. Hoje os partidos têm, por exemplo, 20% do fundo partidário é para o instituto, a fundação de formação política, mas a gente sabe que elas não fazem isso.
Então, os partidos não têm uma responsabilidade específica de selecionar bons candidatos. Você não precisaria de uma ficha limpa se os partidos fizessem isso. Nós precisamos de uma lei de ficha limpa que os partidos não fazem. Então, os partidos não qualificam, eles não têm seminários de formação, de doutrina, enfim, a oferta política é muito ruim. Ela fica muito na base do personalismo. Então, isso gera no eleitor essa impressão de que nós estamos discutindo se o fulano é bom, ou se o ciclano é melhor, ou o que ele fez, o que ele deixou de fazer, e não realmente os grandes temas que interessam o eleitor. A gente falava aqui agora há pouco de segurança na eleição municipal, é um tema que sistematicamente os prefeitos vinham evitando há muitos anos, mas o tema se impôs. Porque o eleitor não quer saber se o buraco é estadual, municipal ou federal, ele quer que tape o buraco. Ou seja, os políticos que se entendam sobre quem vai tapar aquele buraco. Entendeu? Então, eu acho que cabe também às instituições, aos partidos políticos, ao próprio judiciário, né? Você lembrou bem, não tem uma campanha do TSE explicando o sistema eleitoral brasileiro, para qualificar a própria oferta. Né? A demanda está aí, mas a oferta que é ruim. Os próprios partidos estavam falando do mau trabalho deles, que o trabalho deles é de recrutar candidatos, né? Ou seja, escolher quem são os candidatos que concorrem e, ao mesmo tempo, formar quadros. Né? E isso se agrava ainda mais em relação às mulheres. Né? É um problema muito sério, a gente vê muito poucas mulheres. Por quê? O primeiro argumento é, não, as mulheres não se interessam muito por política. A gente tem aqui, a gente tem as vagas, existe a cota, né, de cumprimento de candidatas mulheres. Elas não querem, não. O papel do partido é formar quadros femininos. E, justamente, eles têm uma obrigação de cumprir uma quantidade de mulheres. Ele cumpre com isso. Ah, você aqui, secretária, você que preenche a ficha, vem aqui, vamos lançar você como candidata. Nem ela vai votar nela, porque ela sabe que ela está lá só para cumprir cota. Não existe uma questão de fortalecer os quadros. Né? Esse ponto é importante. Deixa eu voltar a chamar o Bruno, porque a gente viu no último ano, principalmente, Bruno, uma intensa discussão em relação aos movimentos feministas no Brasil, várias discussões virando trending topics nas redes sociais e na eleição. Assim como diz o Guilherme, a gente não viu o número de candidatas e o envolvimento tão grande nas eleições municipais das mulheres. Como entender isso? Sim, eu acho que esse é um desafio, né? Até o professor Geraldo e o professor Guilherme colocaram essa questão, que eu acho que passa, sim, pela organização dos partidos, mas passa por um tema também que eu acredito que é pouco enfrentado, de maneira geral, pela sociedade, que é que é a qualidade do processo deliberativo dentro dos partidos. A questão é, como que são escolhidos os candidatos? Esse processo é democrático, ele não é, ele é simplesmente pelo poder das lideranças que indicam e nomeiam. Ou seja, se nós também, em alguma medida, não discutimos a democratização interna dos partidos, nós não vamos conseguir pensar numa melhoria muito grande da qualidade, né, da oferta de candidaturas. Ou seja, a gente sabe que, na prática, a maioria dos partidos acaba cumprindo apenas com simplesmente a cota mesmo, dos 30% de cada um dos sexos, no caso, acaba sobrando a menor parte para as mulheres, né, que estão muitas das vezes alijadas dos processos de decisão, alijadas vamos dizer assim, das lideranças, das grandes lideranças dos partidos, e que acabam entrando só para cumprir um número mesmo. Então, tornar esse processo mais efetivo envolve uma série de dimensões, que vai, sobretudo, na minha leitura, de uma maior democratização da escolha interna e fazer com que, internamente, essas mulheres também tenham um peso muito significativo para poder serem candidatas mais viáveis do ponto de vista eleitoral. Se a gente compara aí com a América Latina e mundialmente, né, os nossos parlamentos, por exemplo, são parlamentos que possuem uma quantidade muito pequena de mulheres. Né? Se você pega rankings internacionais, nós estamos sempre lá muito próximo da parte de baixo da lista. Esse é um desafio grande que a gente precisa enfrentar ainda. E não só mulheres, outras parcelas da população que não se veem representadas, acho que passa um pouco isso também pela discussão na formação do cidadão, na sua compreensão do seu entendimento da importância do voto. A gente discutir um pouco mais política dentro das escolas. O professor Geraldo, poderia mudar um pouco também isso a médio e longo prazo? Olha, eu acho que o Bruno tocou num aspecto importantíssimo. Eu acho que a questão da democratização interna dos partidos é muito fundamental. Eu entendo que o nó gorde hoje do nosso sistema político está no sistema partidário. Né? Claro que ajustes no sistema eleitoral precisam ser feitos, né, para tornar esse sistema eleitoral mais claro, mais limpo, tirar essas coisas, né, esses jabutis que colocaram aí na última reforma. Mas eu acho que o fundamental é que, se nós tivermos um sistema partidário forte, boa parte dos problemas que nós estamos discutindo aqui vão se resolver. Né? Na qualidade da oferta, na governabilidade, no compromisso programático desses partidos. Nós vamos poder ter 30 ou 10 partidos, mas eles serão mais homogêneos. Né? Então, a gente vai ter um sistema partidário mais forte, mais coeso. Né? Eu não acho que a gente deva
colocar tudo na escola. Quer dizer, a gente tem um pouco a tendência de querer colocar todos os temas para discussão na escola. Né? Eu acho que política você aprende muito pela participação. Né? E a participação não é só no partido político ou só na eleição. É numa ONG, num movimento social, é na discussão, enfim. Quanto mais liberdade a gente tiver, mais as pessoas vão aprender sobre política. Política é um negócio complexo mesmo, não é fácil de entender. E há quem seja bastante cético, né? Você está aqui o Bauman, por exemplo, num livro famoso agora chamado Estado de Crise, ele diz, olha, a política hoje só serve para resolver o lixão do mercado, porque poder e política se separaram. O poder hoje está com o mercado, não mais com a política no seu sentido tradicional. Então, os estados só servem para resolver os problemas que o mercado não resolve, do tipo violência, poluição, enfim, miséria, etc. Né? Então, quer dizer, política é algo que realmente é difícil de entender, mas eu não acho que deva ser objeto de uma disciplina no ensino médio, por exemplo. Eu acho que o que nós temos hoje, se a gente conseguir preservar, aliás, né, sociologia, filosofia, são disciplinas que permitem uma boa discussão sobre política sem você necessariamente criar mais uma disciplina e vamos aprender na prática. Eu acho que é mais do que uma questão de discussão de disciplina, né? Eu acho que justamente perceber, por exemplo, que a política está enfraquecida porque o poder está no mercado, isso é política, né? Vai para além de saber como funciona o sistema eleitoral. Eu acho que esse entendimento dos programas, dos interesses, do que está em jogo realmente, né? É fundamental ser discutido na escola, sim. Eu acho que a pergunta é particularmente importante porque a gente está com uma ofensiva de esvaziamento de debate político, né? Eu acho que mais debate na escola é um locus importante para fortalecimento do engajamento e da politização. Claro que existe fora disso também. Acho ótimo que participe de movimentos sociais, acho ótimo que vá a assembleias, acho ótimo. Mas é fundamental existir, né? Estamos com essa ofensiva da escola sem partido, que é isso, né? A lei da mordaça, né? É para esvaziar a política, como se tudo fosse questão técnica, tudo fosse neutro. Não, tem que entender que tem interesses em jogo. Por que existe tanta discordância entre os cientistas políticos, por exemplo, sobre o que é o sistema político ideal? É mais do que um entendimento sobre o resultado do que acontece. É um entendimento do que deve ser valorizado. Existe uma relação em geral entre você aumentar a governabilidade e você aumentar a representatividade. Dependendo do seu gosto, se você acha que tem que ser mais representativo ou se você acha que pode sacrificar a representatividade em nome de mais governabilidade, você vai preferir um sistema ou outro. Isso não é neutro. É importante entender que tem menos coisas neutras e óbvias e mais coisas que significam sua visão de mundo, o que você valoriza, o que você acha mais importante. A gente está quase encaminhando para o finzinho do nosso debate. Quero voltar a chamar o Bruno rapidamente, porque falamos aqui da questão de escola e a gente vê que o jovem se afastou, de certa forma, massivamente aí nessa última eleição. Bruno, como é que você avalia isso? A discussão intensa na rede social, mas nem sempre o eleitor aí que já poderia votar foi até as urnas. Eu vou até provocar um pouco o debate e dizer o seguinte, né? Só não provoque muito que a gente está com o tempo contado. Não, mas é rapidamente, apenas complementando a fala dos professores. Eu acho que o tema que a escola tem que enfrentar, eu não sei se é necessariamente disciplinar a política, ou seja, tornar a política mais uma disciplina dentro da escola, mas acho que o debate é o seguinte, nós não falamos mais em cidadania. Ou melhor, nós estamos qualificando o debate sobre o que é a construção de uma cidadania. Você tem hoje as escolas que têm uma grande dificuldade em debater temas básicos da sua própria organização. Você tem conflitos que vão desde a relação do aluno com o próprio estudo, com a família, e se revela e se joga tudo isso dentro da escola. Ou seja, o que eu quero dizer com isso em larga medida? É preciso discutir cidadania e é preciso despertar a consciência crítica e uma visão de mundo mais crítica, como um dos professores disse aí, que eu reitero essa ideia, é preciso despertar uma visão de mundo mais crítica. Eu acredito que aí sim, discutir política na escola faz todo sentido. Por quê? Porque a gente precisa formar, antes de tudo, não pessoas que vão passar no vestibular ou que vão saber apenas matemática, português, geografia, história. Isso é fundamental, isso é importante. Mas nós precisamos de pessoas que consigam discutir futuro, que consigam repensar os laços sociais, que tenham a capacidade de poder projetar algo diferente para a nossa própria sociedade. Muito bem, Bruno. Com essa participação, me despeço de você, Bruno Souza da Silva, da consultoria Arcus, falando com a gente do interior de São Paulo. Obrigado pela participação no debate de hoje. Eu que agradeço e deixo um grande abraço para todos aí que estão participando e que estão nos assistindo. Muito bem, nosso tempo aqui já está quase estourado. Quero só
finalização, professor Geraldo, a gente está aí no meio dessa discussão, paramos aqui no momento crítico da discussão, mas você acredita que a gente pode pensar que o brasileiro vai se envolver um pouco mais? A gente tem até 2018, um tempo bom ainda, né, que a gente poderia pensar em amadurecimento de algumas ideias, próxima grande eleição que pode voltar a atrair o eleitor até as urnas? Eu sou otimista nesse sentido. Como eu falei, se a gente pegar todos os parâmetros de participação, né, nós estamos até um pouco na contramão do restante do mundo. Como eu falei, aumentou. Hoje nós temos 16 milhões de eleitores filiados a partidos políticos. Né? O eleitorado cresceu, o número de candidatos em todos os níveis cresceu. Quer dizer, o brasileiro ainda tem uma forte demanda por participação política. Eu acho que a gente tem uma democracia que não está no seu declínio, pelo contrário, as manifestações que ocorreram nos últimos anos mostram uma intensidade maior de envolvimento com a política, que é a pré-condição para a gente ter um país melhor, para a gente discutir cidadania, como disse o Bruno, para a gente pensar no futuro. Eu acho que essa pressão não vai diminuir e vai caber à classe política encontrar as formas de se reformar para adequar a sua oferta a essa demanda crescente. Muito bem. Guilherme. Eu sou profundamente pessimista. Eu acho que a participação política não avançou em relação a conteúdo, a debate programático, e tem aumentado em relação à violência e intolerância. A gente vê gente sendo agredida por causa da cor da roupa, por defender determinada ideia. Eu acho que estamos indo por um caminho muito ruim, né? E sem querer jogar bomba atômica na última fala, eu acho que temos um golpe parlamentar e o voto não vai ser ignorado, não ajuda as pessoas a terem confiança de que votar interfere nos resultados do jogo e das políticas implementadas. Então, acho que o Brasil anda num momento muito ruim, a gente tem que reagir a isso. Muito bem, com essas provocações, então, a gente encerra o debate de hoje. Fica aí a pulguinha atrás da sua orelha para levar essa discussão adiante aí na sua roda de amigos, com a sua família, para o nosso debate. Essa discussão importantíssima, não acabar aqui com o nosso tempo do programa de TV ou na internet, mas que você aí pegue esse conteúdo e leve a discussão adiante. Obrigado aos dois pela presença, é um prazer conversar com vocês. Muito bom, então a gente se encontra aqui na tela do Futura ou na tela na internet, na TV, no próximo debate. Um abraço e até a próxima.